6 minutos depois das 11, cá estamos nesta última parte do programa da manhã. Segunda-feira, 30 de maio, como prometemos, vamos falar então hoje sobre carta por pontos, a partir de quarta-feira, 1 de junho, nova lei para os automobilistas, para os condutores. Há ainda muitas dúvidas, vamos já tirar tudo, vamos saber tudo com Catarina Cruz. A paixão pela música. Agora, com Rui Chaves. Muito bem, e cá estamos nesta a última parte do programa da manhã e vamos falar sobre pontos, sobre as cartas de condução, que a partir de 1 de junho vai começar a funcionar, e para isso convidámos Catarina Cruz, do grupo das escolas de condução viziense, formadora, instrutora. Catarina Cruz, bom dia. Bom dia, Rui, bom dia, caros ouvintes. Muito obrigado por teres aceito o convite para elucidar assim os nossos ouvintes que a partir de amanhã, quarta-feira, vão começar então a ter a sua carta de condução por pontos. Carta por pontos, o que é, Catarina? Pronto, Rui, isto é um novo sistema com um objetivo de proporcionar ou premiar os condutores, os bons condutores, e tentar dissuadir os condutores que praticam infrações. Okay. Portanto, inicialmente são atribuídos aos condutores 12 pontos. 12 pontos. Portanto, 12 pontos. A partir de quarta-feira toda a gente tem, digamos, 12 pontos na carta de condução, é isso? Exatamente. Portanto, quarta-feira, dia 1 de junho, temos os 12 pontos, aquela dúzia de pontos que falávamos na carta de condução. Temos que substituir a nossa carta de condução a partir de quarta-feira, dia 1, temos que ir a algum lado, entregar a carta, nas escolas de condução, IMT, como é que é? Não, efetivamente as pessoas têm algumas dúvidas quanto a este assunto. O ganho de pontos ou a perda de pontos é tudo feito informaticamente, portanto os ouvintes não precisam de se preocupar, não terão que se dirigir a algum lado para substituir a carta de condução. Portanto, a carta de condução, eu tenho a minha carta de condução, não vou fazer nada. Ou seja, portanto, a partir de quarta-feira, informaticamente está tudo registado. Exatamente. Quando é que são retirados os pontos após a prática da infração? Ou seja, como é que funciona isso? Portanto, tu quando praticas uma infração, vamos supor a condução utilizando de forma não autorizada o telemóvel, há o pagamento de uma coima, há uma inibição de conduzir e mais tarde a ANSR, que é a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, irá notificar-te de que eventualmente ficas sem poder conduzir durante entre um mês a um ano, por ser, portanto, uma contraordenação grave. Muito bem. Terás 15 dias úteis para recorrer, ou seja, para te defenderes dessa inibição de conduzir. Caso o prazo decorra sem tu teres apresentado qualquer tipo de defesa, então a decisão torna-se definitiva, e só aí é que os pontos vão ser retirados à tua carta de condução. Muito bem, portanto, isto funciona ainda como funcionava antigamente, digamos assim. Exatamente. Portanto, nada veio alterar. Mas vamos falar nas contraordenações, nas graves, que é o que interessa, e nas muito graves, exato, que são colocadas também pelos nossos ouvintes. Portanto, quem fizer uma infração, digamos assim, grave, o que é que acontece? Agora, a nível de pontos. Portanto, a nível de pontos, para a generalidade das contraordenações graves são retirados 2 pontos à tua carta de condução. No entanto, há 3 infrações que tu possas vir a cometer e que, nesse caso, apesar de serem graves, são retirados 3 pontos. Portanto, podemos falar aqui em primeiro lugar
na ultrapassagem, ultrapassar imediatamente antes e nas passagens para peões ou para velocípedes, ou seja, nas passadeiras, não é? Depois, temos aqui muito importante a condução sob influência do álcool, sendo grave. Portanto, falamos aqui também de dois tipos de condutores. Para a generalidade dos condutores, condução com taxa de álcool igual ou superior a 0,5 e inferior a 0,8 é uma contraordenação grave e então são-lhes retirados 3 pontos. Mas há um grupo específico de condutores onde podemos incluir, por exemplo, os condutores com carta há menos de 3 anos, os chamados condutores em regime probatório, condutores de automóveis pesados, motoristas de táxis, ambulâncias, veículos de matérias perigosas, etc. Estes são um grupo específico de condutores e para eles será contraordenação grave a condução com taxa igual ou superior a 0,2 e inferior a 0,5. Exatamente. Neste caso, são retirados também 3 pontos. Depois a questão prende-se com o excesso de velocidade. O excesso de velocidade nas zonas de coexistência, sendo contraordenação grave, também retira 3 pontos à carta de condução. Portanto, as contraordenações graves, vamos então ficar nessa situação sem esses 3 pontos e depois o condutor para já não vê mais esses 3 pontos, é retirado os 3 pontos e termina. Diz-me uma coisa, a carta de condução vai ter que ser entregue? Sim, portanto há quem esteja a pensar que não terá que entregar a carta para cumprir uma inibição de conduzir, é errado. Portanto, as infrações graves e muito graves, portanto, implicam sempre pagamento de coima e depois há eventualmente uma inibição de conduzir que terá que ser cumprida, terá que se entregar a carta de condução para a cumprir e depois, associado a isso, temos então a retirada dos pontos. Certo, muito bem. Falámos nas contraordenações graves, agora vamos ao Código 146, não é? Artigo 146. 146, que é muito grave. As infrações muito graves. Então aí, retirando nas graves 3 pontos, nas muito graves supomos que vamos ter mais pontos. Exatamente. A generalidade das infrações muito graves são retirados 4 pontos. Depois haverá outras infrações muito graves que serão retirados 5 pontos. Portanto, não é tudo igual. Não é tudo igual. Portanto, temos aqui a condução sob a influência de substâncias psicotrópicas, retira 5 pontos. A condução sob a influência de álcool, também 5 pontos. E o excesso de velocidade nas zonas de coexistência, também 5 pontos. O excesso de velocidade, falamos, por exemplo, dentro das localidades, que o máximo será 50 km/h. Se infringirmos 30, 40 km/h a mais, estará numa contraordenação grave, muito grave? Não. Portanto, aqui as zonas de coexistência nós não podemos dizer que são as localidades. Portanto, isto foi um conceito criado pelo Código da Estrada mais recente, que entrou em vigor Eu dia 1 de coloquei janeiro. devido a uma pergunta do nosso ouvinte que não sabe o que são zonas de coexistência ainda. Pronto, então este conceito foi então criado nessa vertente e é uma zona da via pública que será especialmente concebida para que aquele espaço seja partilhado por peões e por veículos. São zonas onde irão vigorar regras especiais de trânsito e sinalizada como tal. Portanto, há aqui uma chamada de atenção. É que desde que veio essa lei nunca se falou e então os condutores que praticamente já têm a carta há muitos anos ouviram, se calhar ouviram falar nas zonas de coexistência, mas ficaram na mesma. E isto porquê? Porque há falta de formação também dos condutores, não é? Sim. Muita. Um bocadinho, sim. Portanto, isto o Governo teria que regulamentar a sinalização para dar início e fim às zonas de coexistência, até agora ainda não o fez. Portanto, eu atrevo-me a dizer que o excesso de velocidade nas zonas de coexistência, a retirada de 3 ou de 5 pontos respectivamente, pelo menos para já, não se pode aplicar. Portanto, não
podemos confundir as localidades com as zonas de coexistência, que serão espaços, digamos assim, mais pequenos. São a velocidade máxima nesse espaço será de 20 km 20 por hora. km por hora, exatamente. Portanto, não poderemos exceder essa velocidade. Exato. Catarina, e quanto aos crimes rodoviários, que é às vezes o que é que existe mais em Portugal, são crimes rodoviários. Se tivermos uma taxa de álcool, por exemplo, de igual ou superior de 1,2 já é crime. O que é que acontece? Portanto, então, nesse caso, vão ser retirados 6 pontos. 6 carta pontos. de condução. Só ficamos com 6. Só ficamos com 6. Lá vai meia dúzia de pontos embora. Lá vai meia dúzia de pontos embora. E depois, o que é que acontece? Portanto, sendo retirados os 6 pontos, portanto, por Vai causa ter que desse entregar crime. novamente a carta de condução, não é verdade? Por este crime. Pois, e vai ficar então sem esses 100 pontos. Com o regime da carta por pontos, também tenho que entregar a carta de condução para cumprir essa inibição de conduzir. Portanto, já falámos sobre isso. Podemos também ganhar pontos. Podemos. Isto não é só, pronto, e vou ficar sem pontos, mas também podemos ganhar. Nem tudo é mau nisto, nem tudo é mau. Podemos também ganhá-los. De que forma, Catarina? Ora bem, para já é preciso ser um bom condutor e não praticar infrações graves, muito graves ou crimes, e nesse caso, ao fim de 3 anos, podemos ganhar 3 pontos, num máximo de 15. Portanto, para os condutores de automóveis pesados, de motoristas de táxis, veículos de matérias perigosas, etc., esta majoração de pontos é assegurada em 2 anos. Então vamos lá ver. O condutor que a partir do dia 1 de junho, nesta quarta-feira, vai começar com 12 pontos, se for um bom condutor, pode somar estes 12, 15 pontos. Exatamente. Até 15 pontos. Até 15 pontos. É isso mesmo. Muito bem. Se um condutor, então, no dia 1 de junho de 2019 não cometer qualquer infração, quer dizer que, em vez de ter os 12 pontos, vai ter os 15. Vai ter 15. É isso? Exatamente. Portanto, quer dizer que os condutores, se não praticarem qualquer contraordenação grave ou muito grave, a partir do dia 1 de junho de 2009, vão ter então mais esses 3 pontos. Exatamente. Há ainda mais uma forma de ganhar os pontos. É verdade. Quando renovares a tua carta de condução e desde que não tenham sido praticados crimes rodoviários, podes frequentar uma ação de formação, de atualização de conhecimentos, de forma voluntária, e então na revalidação é atribuído um ponto. No entanto, não pode ultrapassar os 16. Os 16 pontos. Os 16. Muito bem. Portanto, diz-me uma coisa, Catarina. O condutor que esteja agora numa das escolas de condução, que vá a exame, a carta continua a ser provisória durante os 3 anos. É verdade. Portanto, durante esses 3 anos, que é também alguma confusão que há para quem está agora a tirar a carta de condução, continua tudo igual. Portanto, eles vão continuar com a carta provisória durante 3 anos e não podem fazer as referidas contraordenações, senão ficarão habilitados a irem novamente à escola. Exatamente. Portanto, temos um período provisório de 3 anos. A carta de condução desse candidato pode vir a ser cancelada quando ele praticar durante esse período 2 contraordenações graves, uma muito grave ou um crime rodoviário. Portanto, independentemente do número de pontos que venha a ter ou que venha a ganhar, é assim que... Um crime rodoviário, podemos dizer que se for apanhado com uma taxa de álcool de 1,2, igual ou superior, durante, portanto, os 3 anos, é imediatamente retirada a carta de condução. Exatamente, como uma infração muito grave, a condução com excesso de velocidade, substâncias psicotrópicas, álcool também. Portanto, este condutor, digamos assim, nestes 3 anos, no máximo, uma contraordenação grave. No máximo. Muito bem. Catarina, se ficarmos 100 pontos, o que é que acontece ao nosso título de condução? Pronto, quando são retirados todos os pontos da carta de condução, ela dá-se a cassação do título e o condutor vai ficar impedido de obter novo título durante 2 anos. Portanto, durante 2 anos não pode tirar a carta de condução. Portanto, quer dizer que começámos com 12, chegamos a 0 pontos, vamos ter que esperar 2 anos. Portanto, isto não é brincadeira nenhuma. 2 anos.
Muito bem. Agora vem a parte mais dura, que é descer os pontos. Começar com a ter menos 3 pontos, 4 pontos. Entretanto, a pergunta que eu tenho, e também de alguns ouvintes, então ouvi e li que se tiver apenas 5 ou 4 pontos, acontece-me alguma coisa. O que é que acontece? Sim, o condutor terá que frequentar uma ação de formação, que até à data não sabemos ainda muito bem como é que ele poderá vir a fazê-lo. Foi aprovado na semana passada em Conselho de Ministros um diploma que nos vai dar orientações nesse sentido. Portanto, temos mesmo que aguardar, mas é preciso mesmo frequentar a ação de formação. Uma ação de formação, portanto, não é obrigatório ir tirar tudo de novo. Ainda não. Mas depois há mais descidas de pontos, que é 3, 4, 3, 2 ou 1 ponto. Exatamente. Portanto, podemos chegar a essa parte. Nessa parte aí já vai ser um bocadinho mais diferente, não é verdade? Vai ter que voltar a repetir o exame de código, apenas o exame de código. Também nesse diploma que está prestes a ser publicado em Diário da República, ficaremos a saber portanto, em que condições é que os condutores terão que repetir o exame de código. Mas vá lá, tendo 3 pontos, chegando aos 3, 2 ou 1, é algo que vai ter que acontecer. Portanto, chegando aos 3 pontos, o condutor sabe que, em princípio, terá que fazer um novo exame de código. Esse novo exame de código terá que fazer a inscrição numa escola de condução, para depois se propor novamente depois a ir a exame. É isso que falta ainda sair. Falta sair, exatamente. Mas, portanto, será assim que irá funcionar, sim, chegando a esses pontos, e terá toda a sua lógica. Agora, há uma questão que é como é que os condutores que façam, por exemplo, uma infração grave ou muito grave, vão-se perdendo e não sabem quantos pontos é que têm. Eles podem ver quantos pontos é que têm já a partir de quarta-feira. Aliás, já se pode ver quem se registar. Exatamente. Explica lá aos nossos ouvintes, já está registado, que sempre me está à frente. Mas explica lá aos nossos ouvintes como é que podem fazer para se registarem, qual é o portal, para verem então os pontos que têm e, se fizerem alguma infração, quantos pontos é que foram retirados. Portanto, podemos fazer o registro no portal das contraordenações da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, já está disponível. Temos que preencher o formulário, vai ser pedido para anexar a carta de condução e o cartão de cidadão, a digitalização, obviamente. Será enviada uma senha para casa e, após a recepção da senha, podemos consultar o nosso registro, colocando a mesma senha e o número de contribuinte no portal. E a partir daí, a partir de quarta-feira, já poderemos saber quantos pontos é que temos na carta de condução, que infrações é que estão pendentes, tanto em termos de pagamento como em termos de inibições. Portanto, ficará tudo lá nesse portal. Portanto, isto quer dizer que a partir de 1 de junho vai ser um pouco mais a doer, digamos assim? Vai. Portanto, como eu disse no início, o objetivo é tentar dissuadir os condutores de praticarem infrações, mas, por outro lado, também premiar os bons condutores. Okay. Portanto, se não houver infrações, não há retirada de pontos. Não há a retirada de pontos. Nós temos aqui uma pergunta na nossa página do Facebook de um ouvinte que nos está a ouvir em direto. Sei responder, mas queria que fosses tu e és a pessoa indicada para o fazer. Fala-nos nas cartas de moto e de ciclomotores com cilindrada até 50 cm cúbicos, se funciona igual esta situação dos pontos, ou é só a partir das categorias A, as categorias para se poder conduzir qualquer motociclo, qualquer cilindrada, ou a partir da categoria B dos ligeiros? É para todos. Isto quem tiver
portanto, a licença de condução também... Atualmente é uma carta de condução, que é a categoria AM, condução de ciclomotores, e também na categoria A1, que são os motociclos até 125, Exatamente. portanto, basta que seja uma categoria na carta de condução que este regime também se vai aplicar. Portanto, aplica-se a todos. A todos. Não só aos que conduzem veículos ligeiros ou pesados, ou os pesados de passageiros, mas para todos. Para todos, exatamente. Portanto, é assim que vai funcionar a carta por pontos. Já sabe que nas contraordenações graves e muito graves vão-se retirando pontos. Catarina, vamos só fazer uma questão. Há, por exemplo, quinta ou sexta-feira, um condutor que foi apanhado com uma taxa de álcool de 0,7, ou seja, não atingiu ainda o 0,8. Exatamente. É uma contraordenação grave. Sim. O condutor vai ficar sem 3 pontos. É isso. Exatamente. Pronto. Então, retirando esses 3 pontos, quando é que voltará novamente, digamos, quando é que voltará a revê-los novamente esses 3 pontos? Portanto, lá está, decorridos os 3 anos, sem que volte a praticar contraordenações graves, muito graves ou crimes. Portanto, são 3 anos em que ele tem que andar ali suave. Exatamente. Muito bem. A outra questão é também que está na parte da nossa página do Facebook, que é o que acontece mais, que é os excessos de velocidade. E todos nós sabemos que é muito fácil apanharmos os condutores em excesso de velocidade. Aqui na circunvalação a máxima é de 50 km a hora e temos que ter a noção de que irmos a 50 km a hora encontramos sim muitos condutores, mas são aqueles carros que têm um L, que são das escolas de condução que vão a cumprir, exatamente a cumprir a lei, o dos 50 km a hora, e se calhar vai o instrutor do outro lado com o pé no meio a travar, não é? Porque o condutor, digamos, o futuro condutor nem só percebe que vai já com um excesso de velocidade. Aqui, nesta parte, vai preocupar os condutores da nossa cidade de Viseu, os vizinhenses, porque é muito fácil apanharmos estes excessos de velocidade aqui na circunvalação. Vamos imaginar que somos apanhados a 80 km a hora, 30 km a mais. É uma contraordenação. É uma contraordenação. Contraordenação e vamos ficar sem pontos. Vamos ficar sem pontos. O que é que vai acontecer? Uma contraordenação grave. Exatamente. O que é que vai acontecer a este condutor? Lá vai estar à espera dos 3 anos para não Exatamente. poder... Há a coima por excesso de velocidade, que também não será muito fácil de pagar. Exatamente. As coimas não são tão baixas quanto isso. Há eventualmente a inibição de conduzir, por ser grave, possivelmente 1 mês, pode não acontecer, mas sem dúvida alguma a retirada de 2 pontos da carta de condução. Portanto, e não esquecendo e voltando novamente a frisar, a carta vai ter que ser entregue. A carta vai ter que ser entregue. Não é cumprir. O que estavam a pensar, retiraram-me, tinha 12, retiraram-me 3 pontos, fiquei com X, pronto. Não, exatamente. Tem que entregar a carta de condução e depois o tempo que ficar sem ela, ir novamente, depois buscar novamente a carta. Exatamente. É isso mesmo. Então quer dizer que a partir de 1 de junho, quarta-feira, as coisas vão piar mais fininho, ou seja, os condutores que têm que estar com mais atenção ao excesso de velocidade, ao excesso de álcool e às contraordenações, que a partir de 1 de junho vai ser um pouco mais a doer. Sim. Catarina, não sei se tens alguma mensagem para os nossos automobilistas. Conduzam bem, não é? Sim, conduzam bem. O ideal é mesmo não praticar infrações para não ficarem sem os pontos e para ser mais seguros para todos que andamos na estrada. Pronto, e quando chegar àqueles pontos quase já, digamos, a chegar ao negativo, aos 3, 2 ou 1 ponto, que em princípio voltarão a ter que fazer o código da estrada, que ainda não está bem definido, quando estiver, iremos ter todo o prazer de termos aqui novamente para referir aos nossos ouvintes o que é que
que irá mesmo acontecer aos condutores que cheguem a essa situação, que esperamos que sejam bem poucos. Catarina Cruz, muito obrigado por estar aqui em estúdio a explicar aos nossos ouvintes e aos nossos automobilistas o que é que vai acontecer a partir do dia 1 de junho, quarta-feira, a carta por pontos. Muito obrigado, Catarina, e obrigada ao grupo viziense também. Boa sorte às escolas de condução. Já sabe, está explicado o que é que vai acontecer a partir de quarta-feira, carta por pontos. Catarina, bom dia. Deus, bom dia. Obrigado.